Olá a todos do nono ano, nossa aula de hoje de correção dos exercícios de filosofia. Então vamos, página 396. Número 1. Qual é a função da filosofia para Nietzsche? Para Nietzsche, a filosofia tem a função de aprofundar mais acerca do conhecimento sobre a vida. 2. Segundo Nietzsche, qual é a necessidade do ser humano de conhecer? Para Nietzsche, o ser humano tem medo de não conhecer o objeto. Então, por isso, ele busca sim conhecer o objeto. Agora a página 399. Um cobre é o condutor de eletricidade, assim como a prata, o ouro, o ferro, o zinco e outros metais. Logo, todo metal é condutor de eletricidade. Exemplo 2. Joana faz trufas de chocolate saborosas. A lasanha feita por Joana é muito saborosa. A sopa de lentilha que Joana faz é deliciosa. Eu adorei o bolo que Joana cozinhou. Portanto, todas as comidas preparadas por Joana são saborosas. 1. Segundo o texto, o que significa falácia? Falácia é uma conclusão errada baseada em argumentos. 2. Onde se encontra a falácia no exemplo 2? Se encontra aqui. Portanto, todas as comidas preparadas por Joana são saborosas. Não é só porque ela fez uma sopa boa, uma lasanha, um bolo, trufas, que ela sempre fará coisas saborosas. Tudo que ela fará será saboroso. 3. Construa um exemplo de falácia semelhante ao exemplo 1. Mostre a um colega e ao professor para que ele o corrija. Então, essa é pessoal para vocês construírem assim um exemplo de falácia. Qualquer um. Vou dar aqui um exemplo relacionado ao futebol. O Flamengo venceu o Campeonato Brasileiro, venceu o Campeonato Carioca, etc. Logo, o Flamengo nunca perdeu em toda a sua história. É uma falácia. Então, construam assim as falácias de vocês. Página 400. Desenvolver e aplicar. É um texto e assim as respostas deverão ser tiradas. Número 1. Deixa eu ler antes. A partir da ideia presente no texto e de seus conhecimentos sobre as ideias de Karl Popper, discuta com seus colegas e responda as questões. 1. O que você pensa sobre a teoria do conhecimento objetivo desenvolvida por Karl Popper? Então, pessoal, vai lá, volta na teoria e assim construa a resposta. 2. Você conseguiria aplicar o esquema quadripartido de alguma forma? Como? Apresente suas ideias para a turma. Esse esquema quadripartido está aqui no texto. Então, vocês vão lá, leiam. 3. Popper afirma que o primeiro passo de sua teoria do conhecimento objetivo é encontrar um problema a ser solucionado. Você concorda com isso? Explique. Mais uma pessoa mais vou ajudar. Sim. Porque o primeiro passo é encontrar o problema. Depois, as possibilidades para resolver assim o problema. Página 401. 1. Apresente a definição de epistemologia. É a busca de respostas satisfatórias sobre o conhecimento como um todo. 2. Como poderia ser abordada de forma prática a ideia de epistemologia estudada sobre a definição da figura geométrica do quadrado, por exemplo? Como a gente pode abordar essa questão? Através de perguntas. O que seria uma figura geométrica? O que seria um quadrado? Etc. Através do questionamento dessa questão da figura geométrica do quadrado. 3. Leia com atenção as afirmativas a seguir, as relacione com as ideias de Friedrich Nietzsche, colocando FN, e as de Karl Popper, KP.
Seu grande mérito se encontra no fato de que ele pontuou e argumentou que a ciência pode se mostrar falsa e limitada. Karl Popper, KP. No livro A Gaia Ciência, ele mostra a relação entre verdade, conhecimento e vida. Friedrich Nietzsche. A ciência deve ser clara e objetiva, bem como deve se afastar de todas as relações místicas, podendo ser inclusive contestada. Karl Popper, sua obra Sociedade Aberta e seus Inimigos, defende que o regime democrático representativo é uma forma de fragilizar a hegemonia estatal e a solução para os abusos do nazismo. Karl Popper. Por fim, a última, o intelecto da humanidade nada produziu além de erros. Quis dizer que todas as certezas dos seres humanos, as verdades absolutas que os envaidecem, não permanecem intactas após um pouco de reflexão. Nietzsche, FN, Friedrich Nietzsche. Analise a imagem a seguir. Observe a imagem e relacione-a à teoria de Nietzsche a respeito do modo como ele entende a razão humana e sua capacidade de assimilar o conhecimento. Aí tem uma imagem aqui, 3D e um óculos. Para Nietzsche, a razão humana ela leva ao indivíduo a produzir erros. Então, constantemente, somos enganados pela razão. B. Pesquise a concepção defendida pela corrente filosófica chamada de racionalismo e relacione-a com a ideia de conhecimento para Nietzsche. O racionalismo buscava entender tudo pela razão. Já Nietzsche dizia que a razão induz aos seres humanos ao erro. 5. Karl Popper tem uma afirmação interessante sobre uma limitação da ciência. Ela não pode se aproximar da religião. Qual argumento ele apresenta para validar essa afirmação? Ele diz que a ciência não pode ser dogmática, pois todo conhecimento que é produzido é provisório até surgir desenvolvimento e outras formas de conhecimento. Bom, porque na concepção de Karl Popper, a religião é dogmática. O que é isso? Existem verdades que são inquestionáveis. E a ciência ela só evolui, progride, desenvolve através do questionamento, das perguntas que são feitas. E por fim, página 402, que são aqueles esquemas que servem de resumos para compreender melhor o conteúdo. Conhecimento para Nietzsche e Popper, relacionando conceitos. Vamos. Nietzsche relaciona a verdade com a vida, realidade e aparência, aqui no caso do conhecimento. Uma coisa é a realidade, outra coisa é a aparência do real. A gente aqui, ó, mundo, conhecimento para perceber, notar o mundo. Para Karl Popper, todo conhecimento científico é provisório, deve ser superado e assim desenvolvido. E fim. Bom, gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Valeu!